bem? Meu nome é Lilian, sou nutricionista do Instituto Incluir, do qual tenho um compromisso principal com a cultura, com a educação e com o esporte. Nos preocupamos com você, com a sua família, com o ser humano, com a pessoa como um todo. Nós gravamos vídeos com profissionais que sejam da área de atuação, dando dicas, informações que sejam importantes para você e para sua família. Já falei uma vez sobre a diarreia, que é um sintoma que pode vir associado ao uso de medicamentos, a algumas outras questões, né? Só que é como eu falei antes, a gente traz algumas dicas de questões que a gente vira e mexe, né, no consultório, conversando com os pacientes, as pessoas trazem à tona situações que são muito recorrentes, né? Muitas vezes a gente escuta sobre aquela mesma questão muitas vezes. Hoje eu vou trazer uma dica a respeito de outra questão intestinal, que muitas vezes você pode sofrer, ou conhece alguém que sofre, ou já passou por essa situação, que é a prisão de ventre, né? Que é incômoda tanto quanto a diarreia, né? A prisão de ventre, ela já muitas vezes a pessoa ela não sabe caracterizar bem se ela tem prisão de ventre ou não. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a pessoa ela acha aquela situação que ela vive já é normal. Como é que eu posso explicar melhor para você? Digamos assim que muitas vezes a pessoa vai no banheiro todos os dias, né? Porém, ela percebe que a quantidade, digamos assim, que eu como não é bem a quantidade que eu libero, digamos assim, entendeu? A quantidade de fezes também é importante, por mais que você vá ao banheiro todos os dias, tá? Ou você vai ao banheiro poucas vezes, né, durante a semana, digamos assim, você percebe que você vai 1, 2 vezes por semana e muitas vezes você não considera que você esteja com prisão de ventre. E muitas vezes é um sintoma de uma condição que você está passando, que é também uma questão aí de uma saúde intestinal não está muito boa, né? E a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a prisão de ventre está associada realmente com algum sintoma de alguma doença que a gente já tenha. Ou não que seja doença, mas, por exemplo, na gravidez isso acontece, né? Muitas vezes a gente tem ali o bebê crescendo, vários hormônios ali estão atuando e o nosso intestino ele acaba sendo, digamos assim, sentindo, né, aquela questão ali, aquela situação, e a mulher ela acaba tendo muitas vezes a prisão de ventre, se sente incomodada, fica, né, com aquela ansiedade. Então é uma questão que a gente também tem que tomar muito cuidado, tá? O que normalmente pode trazer para você esse sintoma, né, essa questão da prisão de ventre? Assim como a diarreia, pode ser medicamentos. A gente pode ter tensão nervosa também, ansiedade também pode trazer, diabetes pode trazer, hipotiroidismo também pode ser acompanhada, né? A prisão de ventre pode ser um sintoma. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para que a gente possa eliminar de forma correta, o intestino funcione de forma correta, tanto com relação à prisão de ventre quanto com a diarreia. A diarreia, a gente tem que lembrar que ela pode trazer a desidratação. Agora, quando a gente fala de prisão de ventre ou constipação, a gente se sente constipado, ela traz um desconforto que muitas vezes atrapalha o nosso dia a dia, a nossa produtividade, né? No que a gente quer fazer e não consegue fazer porque se sente muito mal, pesado, muitas vezes você não consegue nem comer bem por causa da prisão de ventre, tá? Então, vou trazer também algumas dicas importantes. A primeira, sempre, como é que anda a sua relação com a água, né? Nossa, a água pra gente, ela não só pra gente, né? Mas todo mundo, pros seres vivos em si. Opa, minha gata passou por aqui. Os seres vivos precisam de água, né?
planta precisa de água, os animais precisam de água, então a gente precisa de água, tanto quanto para poder se manter vivo, tanto quanto qualquer ser que precise de água, porque a água é vida, né? Então, como é que anda a sua relação com a água? Você substitui a água por refrigerante? Você substitui a água por chá? Substitui a água por muitas vezes café, né? A gente gosta muito de tomar um cafezinho. Pode estar calor, pode estar frio, a gente gosta de café, então eu vou lá, eu tomo um golinho de café. Às vezes é sede, o corpo está te sinalizando a sede, você vai e tem um café muitas vezes disponível, né? No trabalho, em casa, você toma café. Olha aí, preste bastante atenção. Vê se você consegue fazer aí um cálculo. Quando você toma água durante o dia, você toma de pelo menos de 8 a 10 copos de água por dia? Você consegue ter mais ou menos essa ideia? Se eu tomo um café de manhã, eu tomo uns 2 copos, aí de tarde também tomo. Faz um cálculo, vê se você está tomando a água da forma adequada, a quantidade adequada para você, tá? Muito importante também, alimentos que sejam ricos em fibras. Que são alimentos ricos em fibras? São todos os alimentos integrais, tá? Arroz integral, farelo de trigo. Pensa nas farinhas em si, tá? Muitas vezes aveia, né? Que a gente gosta de tomar, que é muito boa, inclusive, para o colesterol. Alimentos que sejam fibrosos e que sejam ricos em fibras, que são principalmente aqueles que a gente mastiga muitas vezes, a gente precisa mastigar bem para poder engolir. Frutas com casca, com bagaço, que são importantes, ele é muito rico em fibra. Eu tenho esse hábito de tomar, eu gosto mais do suco, né? Porque eu acho o suco de fruta é saudável. Mas e cadê a fibra, né? Desse suco? É muito importante você também ter esse bom relacionamento, digamos, com as frutas, com os legumes. Batata. Muitas vezes você gosta de comer batata frita e tal. E a casca da batata? Você joga a casca da batata fora? Já experimentou batata com casca cozida? No forno? É maravilhoso, é muito bom. Não jogue uma quantidade de fibra enorme que tem ali na casca da batata. Seja batata doce, a batata inglesa que a gente costuma comer, né? Às vezes é um alimento que a gente tem condições de comprar e que está disponível, né, pra gente, que a gente gosta de comer e que a gente joga a parte principal fora, que é a casca. Não pode, tá? Toma esse cuidado, preste atenção, vê se você consegue. Às vezes não tira toda, tira um pouquinho. Vai se habituando a comer a casca de batata quando você cozinhar, que você vai ver que ela fica muito gostosa, que fica aquele gosto, digamos assim, fica até mais forte e fica mais apurado, e você vai estar comendo uma quantidade de fibra muito boa, tá? Será que você está comendo quanto de frutas e legumes por dia? Será que eu chego pelo menos a 5 porções? Botando aí uma fruta no café da manhã, comendo uma fruta entre o almoço e o café da manhã. Será que eu como sobremesa? Minha sobremesa é fruta. Antes de dormir, será que eu consigo comer pelo menos uma maçã, comer ali uma banana, né, uma laranja com bagaço? Será que eu tenho esse hábito? Isso é muito importante, tá? Água em jejum é uma dica muito boa. Sei que quando você acordar, toma aquela água em jejum, que vai fazer muita diferença para você, tá? Porque você passou muitas horas aí dormindo, né? Sem água, e é muito importante. E outra dica que é essencial: mastigar bem os alimentos, prestar atenção quando você estiver comendo, mastigar. Por isso que é muito importante a saúde bucal, tá? Sempre escovando os dentes, cuidando, indo para um dentista quando, né, é possível. Se tem alguma coisa te incomodando, às vezes a gente não vai ao dentista, deixa pra lá e acabo não mastigando o alimento como eu deveria, e isso é muito importante, tá? Então fica aí as dicas. Meu relacionamento com a água tem que ser muito bom, assim como meu relacionamento com as frutas e legumes, e se puder comer com casca, melhor ainda. Mastigar muito bem os alimentos e que a minha saúde bucal esteja em dia, tá bom? Para mais dicas, depois a gente vai passando mais, faço mais vídeos com relação a isso. Eu sei que tem muitas demandas também com relação à prisão de ventre e muitas dúvidas também. Então pode ser que a gente faça um outro vídeo. O que você acha? Tá bom? Falo com mais dicas e dando dicas de mais alimentos com relação, que vão te ajudar, né, com relação à prisão de ventre, tá bom? Até o próximo vídeo. Um ótimo dia para você.